Olá, ouvinte consumidor, está no ar mais uma edição do programa da ADECO, realizado semanalmente pela Associação para a Defesa do Consumidor. Chegamos à última edição do Programa Defesa do Consumidor de 2025 e o sentimento que nos acompanha neste momento é de satisfação e gratidão. Satisfação por termos cumprido mais um ano de trabalho dedicado à defesa dos direitos de todos os consumidores cabo-verdianos, promovendo a cidadania e contribuindo para um desenvolvimento mais justo e sustentável para todos. E a nossa missão não termina por aqui. Continuaremos a trabalhar para garantir que os direitos dos nossos consumidores sejam respeitados. Por agora, fique conosco nos próximos minutos e seja a parte ativa desta luta que é de todos nós. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. O presidente do Conselho Diretivo da ADECO deixa uma mensagem a todos os consumidores cabo-verdianos, tendo em vista o novo ano que se inicia. Aniversário da Lei da Defesa do Consumidor. A advogada Eneida Lopes comenta o que mudou na vida dos consumidores cabo-verdianos 27 anos depois. Informação Jurídica explica as diferenças existentes entre associações para a defesa do consumidor e entidades reguladoras. A ADECO responde com o tema Golpes Cibernéticos. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. A ADECO Jovem aborda o endividamento juvenil nesta quadra festiva. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se sobre o direito à educação para o consumo. Educação financeira para um Natal mais tranquilo em família é o tema a ser abordado na rúbrica Educação Financeira. 12 soluções para um ano novo de consumo consciente é o tema da rúbrica Consumo Consciente. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Com a chegada de um novo ano, renova-se também a esperança num futuro mais justo, equilibrado e consciente para todos os consumidores cabo-verdianos. E é neste espírito que o presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson de Faria, dirige uma mensagem a todos os consumidores, reafirmando o compromisso da associação com a defesa dos direitos do consumidor, a promoção da informação e o fortalecimento de relações de consumo mais transparentes e responsáveis em Cabo Verde. Estimados consumidores, que somos todos nós, cidadãos deste país, e também os que nos visitam e que fazem parte desta associação, a ADECO quer desejar a todos um excelente ano 2026, um ano de prosperidade, um ano onde as realizações são plausíveis, onde as pessoas são cada vez mais felizes e cada vez mais realizadas a nível do que é o espectro de consumo. O ano 2025 foi um ano intenso, com muitos acontecimentos. Foi marcado no segundo semestre nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau pela tempestade Erin, depois também Santiago Norte com consequências de uma outra tempestade, portanto momentos que abalaram a capacidade de consumo nessas regiões, mas que houve uma demonstração de resiliência, de solidariedade, que trouxe a esperança de que sim, é sempre possível nós recuperarmos de momentos e de situações difíceis. Portanto, foi uma recuperação bem demonstrada pela solidariedade, muito bem congregada pela diáspora e por todos os atores que intervieram nesses momentos, que possibilitaram recursos de consumo básico a todos os cidadãos afetados pelas chuvas. O nosso grande agradecimento pela solidariedade demonstrada por todos nesses momentos difíceis. O ano de 2025 também fica marcado pela contínua perda de poder de compra dos cidadãos. O preço dos bens e serviços ainda não está ao alcance de todos os cidadãos, de todos os consumidores. O rendimento mínimo nacional ainda está muito abaixo do que é o básico necessário para um único cidadão. Portanto, há um espectro também e uma necessidade evidente de melhoria dos rendimentos para que os cidadãos possam ter possibilidade de consumir ao menos o mínimo necessário. E esse apelo e esta intervenção a ADECO continuará a fazer para que o poder de compra não tenha uma redução tão significativa quanto teve nos últimos 5 anos particularmente. E é nossa intervenção a contínua aproximação do salário mínimo nacional ao índice de consumo essencial, onde nós pretendemos que esse salário mínimo tenha, sim, de facto, um valor que possibilite um consumo mínimo básico a todo o cidadão deste país e suas famílias. E é por isso
que a ADEC existe e é por isso que a ADEC continuará a agir em nome da defesa intransigente dos direitos dos consumidores, na salvaguarda dos seus direitos de bens de consumo, mas também na salvaguarda da sua capacidade de consumo. E a ADEC continuará a fazer este papel informativo, este papel interventivo e este papel também de apoio judicial a todos os consumidores, apelando que se associem à organização para que tornámos-la mais forte e mais capaz de intervir. Da mesma forma, nós continuamos a apelar aos poderes, nomeadamente à Assembleia Nacional, ao Governo, aos municípios. Primeiramente, o cumprimento da lei do consumidor atualmente existente. Mas também apelamos que esta lei seja atualizada, seja adequada a este tempo e a este espaço de consumo, para que os consumidores se sintam de veras salvaguardados pela legislação existente. Porque a lei que temos, apesar de ter sido útil no seu tempo, neste momento já não é adequada. Carece desta atualização e aqui a Assembleia Nacional tem um papel determinante. Da mesma forma, além de ter a lei, é o seu cumprimento e nós apelamos a todos os municípios para que cumpram a lei e permitam-nos fazer esta salvaguarda de cumprimento da lei, nomeadamente aos nossos parceiros, o município do Sal, o município do Porto Novo, o município da Boa Vista, que têm sido parceiras para que a defesa do consumidor esteja implementada nesses municípios. Nós queremos que todos os municípios abracem e continuem nesta senda de cumprimento da lei, à semelhança dos que nós já citamos. Por fim, nós queremos alimentar uma mensagem de esperança. E nós precisamos de ter esta esperança. Nós desejamos e apelamos que o ano 2026 nos traga realizações positivas, nos traga esperança e vontade de viver com alegria. E a ADEC deseja que todos nós também façamos a nossa parte. Nós temos direitos, temos deveres, temos de cumprir esses deveres, atuar com responsabilidade e, a partir da nossa atuação responsável, fazer com que essas realizações nos tragam felicidade, nos tragam a sensação de bem-estar, nos tragam a esperança que todos precisamos para ter uma vida tranquila, saudável, em sociedade. Um bom ano 2026 para todos. No dia 31 de dezembro, assinala-se o aniversário da Lei da Defesa do Consumidor, um marco fundamental na proteção dos direitos dos consumidores em Cabo Verde. Passados 27 anos da sua entrada em vigor, a advogada Ineida Lopes faz uma reflexão sobre as principais mudanças introduzidas por esta legislação no setor do consumo e o impacto concreto que teve na vida dos consumidores cabo-verdianos ao longo destes anos. Comemorou-se no passado dia 31 de dezembro mais um aniversário da Lei de Defesa do Consumidor. São já 27 anos. E esta foi, sem dúvida, a par da Constituição da República, uma das leis que se pode dizer uma das maiores conquistas dos consumidores, também a par da criação da ADEC, porque nós não devemos nos esquecer que a ADEC foi criada em maio de 98 e com o forcing dela aprovou-se a Lei de Defesa do Consumidor, sob sua iniciativa. Portanto, esta lei que veio densificar o que já estava enunciado apenas na Constituição da República, veio especificar os princípios, as regras, porque devem reger uma relação de consumo. E, a par desta lei, fomos conseguindo novas conquistas legislativas em decorrência da Lei de Defesa do Consumidor. Refiro-me, por exemplo, à Lei dos Bens e Serviços Públicos Essenciais, falando da eletricidade e da água, em que, com esta lei, era proibido a imposição de consumos mínimos. Com esta lei também, os consumidores viram reconhecido o seu direito a não pagarem pelo aluguer dos contadores e também reconhecido o seu direito a receber de volta as cauções que pagaram por conta desses equipamentos dos contadores, nesse caso. Decorrendo também da Lei de Defesa do Consumidor, nós vimos aprovado o Código da Publicidade. Como sabemos, a relação de consumo impõe uma série de troca de informações e essas informações devem ser disciplinadas, já que elas devem ser verdadeiras. Então, se o veículo de transmissão
de Informações é a Publicidade, sentiu-se a necessidade de criar o Código da Publicidade para disciplinar esta matéria. Criou-se também o Livro de Reclamações. Isso porque? Para fazer efetivar o direito previsto na Lei de Defesa do Consumidor, que é o direito a reclamar, direito à reclamação. Então, esse livro de reclamações veio a formalizar esta forma de reclamar e não reclamar de forma desorganizada. Foi também criado a Lei da Rotulagem, também por decorrência do direito previsto na Lei de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação, onde os bens colocados à disposição do consumidor devem ter as informações mínimas para que ele possa fazer a sua consciência de aquisição daquele produto. Foi criada a Lei de Concorrência, porque consumo é isso. A Lei de Concorrência para fazer efetivar o direito que o consumidor tem à escolha, não é? Para escolhermos temos de ter opções, e opções é preciso ter concorrência, então foi criada essa Lei de Concorrência. Também decorreram-se daí, por exemplo, a conquista da criação da Carta dos Direitos dos Utentes, outras conquistas como a fixação de preços máximos para a compra do pão carcaça a 100 gramas, que antigamente era desregulado e foi graças a uma intervenção ativa da ADECO que passou-se a criar tetos mínimos, máximos nesse caso, para a cobrança do pão carcaça, fixação de preços máximos para os combustíveis. A nível dos direitos financeiros, foi criada a Lei de Bases dos Serviços Financeiros, estamos a falar da banca, do setor dos bancos, tudo em decorrência do direito previsto na Lei de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação, direito à escolha, não é? Direito à reparação por danos. Mas, claro, não só de leis vive essa celebração dos 27 anos, nós também temos instituições que foram criadas e, querendo ou não, estão direta ou indiretamente ligadas à Lei de Defesa do Consumidor. Estamos a falar de instituições estatais de proteção e defesa dos direitos do consumidor, com poderes até de ação e de sanção. Refiro-me às agências reguladoras, várias delas, não é? Apesar de termos a ARME, que já é multissetorial, porque regula a energia, a água, os combustíveis, não é? E temos outros por setores económicos que a lista é extensa. Foi criada recentemente a Autoridade da Concorrência, em 2022, e ainda bem que assim é, porque esta Autoridade da Concorrência veio dar, pelo menos, entende-se que com a criação da entidade, da Autoridade de Concorrência, consegue-se aplicar de forma mais cabal e eficiente a Lei da Concorrência, que já foi aprovada em 2003. Estamos a falar de uma Lei de Concorrência de 2003 e uma Autoridade de Concorrência, que é reguladora nesse caso, criada em 2022 e que também vai dar aplicabilidade prática ao Código de Propriedade Intelectual. Portanto, de uma forma geral, a aprovação da Lei de Defesa do Consumidor constituiu uma força motriz para que mais tarde se viessem a criar uma panóplia mais alargada de legislações avulsas para que se conseguisse, de alguma forma, driblar a falta de regulamentação que a lei tem e ainda persiste neste momento. E o caudal dessa legislação avulsa já está tão grande que é legítimo começar-se a pensar numa codificação das diversas leis de defesa do consumidor. E nesta edição da rubrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça explica-nos as principais diferenças entre associações para a defesa do consumidor e as entidades reguladoras, destacando os seus papéis, competências e formas de atuação. A compreensão desta distinção é essencial para que os consumidores saibam a quem recorrer em cada situação e exerçam os seus direitos de forma mais informada e eficaz. Muitos confundem associações de defesa do consumidor com entidades reguladoras. Associações de defesa do consumidor e as entidades reguladoras desempenham papéis distintos na proteção dos consumidores e na garantia do bom funcionamento do mercado. As associações de consumidores são constituídas como organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e têm como principal objetivo representar os direitos e os interesses dos consumidores em geral ou dos consumidores, seus associados.
Elas informam, educam e orientam, ajudando cada pessoa a compreender os seus direitos e como exercê-los. Funcionam também como mediadoras, recolhendo reclamações e apoiando juridicamente os consumidores nestas reclamações. No entanto, não possuem poderes diretos de regulação ou sanção, limitando-se a denunciar irregularidades e propor ações em defesa dos consumidores. A sua força está na mobilização e na pressão social. Já as entidades reguladoras são órgãos públicos com competências específicas para supervisionar sectores da economia, como, por exemplo, telecomunicações, energia, transportes ou serviços financeiros. Diferentemente das associações, estas entidades têm poderes normativos e sancionatórios. Podem emitir regulamentos obrigatórios, fiscalizar empresas, aplicar coimas e até suspender licenças em caso de infrações. A sua função é garantir que os operadores cumpram padrões de qualidade, respeitem a concorrência e assegurem a proteção dos consumidores dentro do quadro legal. Assim, enquanto as associações de consumidores se concentram na informação e educação dos consumidores, as entidades reguladoras exercem autoridade estatal para disciplinar o mercado e corrigir abusos. Portanto, associações de consumidores dão voz à sociedade e fortalecem a consciência coletiva, enquanto as entidades reguladoras asseguram com poder legal que regras sejam cumpridas, cada um com a sua competência, que são distintas, mas complementares. Por isso, da próxima vez que ouvir falar em defesa do consumidor, lembre-se, há quem mobilize e sensibilize e há quem regule e sancione. E ambas são essenciais para que os direitos dos consumidores sejam respeitados. E na rúbrica ADECO Responde desta edição do programa, abordamos o tema golpes cibernéticos, com esclarecimentos essenciais para ajudar os consumidores a identificar fraudes online, proteger os seus dados pessoais e agir de forma segura no uso das plataformas digitais. Nos últimos anos, com a crescente digitalização em Cabo Verde, os golpes cibernéticos se tornaram uma preocupação crescente. A legislação tem se adaptado para enfrentar esses desafios, mas o país ainda enfrenta dificuldades para acompanhar a rapidez com que os criminosos evoluam suas táticas. A principal legislação relacionada a crimes cibernéticos em Cabo Verde inclui a Lei da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que trata da proteção de dados pessoais. Embora seu foco seja a privacidade online, ela também abrange crimes como roubo da identidade e fraudes digitais, que são comuns em planos cibernéticos. O Código Penal, embora não trate diretamente de crimes digitais, aplica-se a delitos como fraude e roubo, que podem ocorrer no ambiente online. No entanto, a Lei de Combate à Criminalidade Cibernética é a mais específica. Ela criminaliza crimes como a invasão de sistemas, roubo de dados e a disseminação de vírus, além de outras infrações digitais. Os golpes mais comuns em Cabo Verde incluem o phishing, onde os criminosos se fazem passar por instituições financeiras para roubar dados pessoais e bancários. Fraudes em compras online, onde sites falsos enganam os consumidores. A invasão de sistema e roubo de dados, em que hackers acessam dados sensíveis de empresas ou indivíduos para realizar fraudes. E golpes em redes sociais, com criminosos criando perfis falsos para pedir dinheiro ou informações. Para combater esses crimes, o governo tem implementado diversas ações de prevenção. Há campanhas de sensibilização sobre segurança digital com o objetivo de alertar a população sobre os riscos e como se proteger. O fortalecimento da cibersegurança também tem sido uma prioridade, com capacitação de autoridades, juízes e advogados para lidar com crimes digitais. Além disso, a colaboração internacional, como a União Europeia, tem sido fundamental para combater a criminalidade cibernética de forma mais eficaz. Outra medida importante é a criação de plataformas de denúncia online
permitindo que as vítimas reportem rapidamente os incidentes. Isso facilita a ação das autoridades e ajuda a identificar padrões de crimes, o que é essencial para evitar novos ataques. Embora a legislação em Cabo Verde tenha evoluído, é necessário um esforço contínuo para aprimorar as leis e manter o país protegido contra os golpes cibernéticos. Isso exige uma abordagem colaborativa entre o setor público, privado e a sociedade, com investimentos em educação, tecnologias de segurança e conscientização da população. O combate aos crimes cibernéticos em Cabo Verde precisa ser constante, adaptando-se às novas ameaças que surgem na era digital. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO está do lado dos consumidores. O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde. Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O período do Natal, marcado pelo consumo e pelas celebrações, podem também trazer riscos financeiros, especialmente para a camada jovem. O endividamento juvenil no Natal surge muitas vezes pela falta de planeamento, pelo fácil acesso ao crédito e pelas pressões sociais para gastar. Compreender estes riscos e adotar estratégias de prevenção é essencial para promover hábitos de consumo responsáveis desde cedo. Nesta edição da rubrica ADECO Jovem, Maiva Silva aborda este tema, destacando os principais riscos e apresentando formas de prevenção para um consumo mais consciente entre os jovens nesta quadra festiva. Olá, bem-vindos a mais um ADECO Jovem. O Natal é uma época de alegria, partilha, celebração, mas também pode ser um período de grandes gastos. Por isso, hoje vamos falar de um tema muito atual e importante: o endividamento juvenil no Natal, os seus riscos e como podemos preveni-lo. Durante esta época, muitos jovens sentem a pressão para gastar mais, seja na compra de presentes caros, roupas novas, saídas com os amigos ou para acompanhar as tendências das redes sociais. Sem um bom planeamento, estes gastos podem levar a um uso excessivo de dinheiro, a empréstimos ou até dívidas que acabam por se prolongar para o início do ano seguinte. O endividamento juvenil pode trazer várias consequências negativas, como stress financeiro, conflitos familiares e dificuldade na gestão de despesas do dia a dia. Além disso, criar o hábito de gastar mais do que se ganha pode comprometer a autonomia e a estabilidade financeira dos jovens no futuro. No entanto, é possível aproveitar o Natal de forma consciente e responsável. Algumas atitudes simples podem fazer a diferença, como definir um orçamento antes de começar as compras, priorizar o significado do presente em vez do seu valor, e evitar compras por impulso, e apostar em presentes criativos feitos à mão ou em experiências. Conversar em família sobre limites financeiros também é essencial para promover escolhas mais equilibradas. Celebrar o Natal não significa gastar mais, mas sim valorizar os momentos, a partilha e os verdadeiros valores desta época. Com consciência e planeamento, os jovens podem viver um Natal feliz, sem endividamento e com mais segurança financeira. Obrigada por nos acompanhar em mais um ADECO Jovem. Até ao próximo programa. Até lá, ser um consumidor consciente. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlene Miranda informa-nos sobre o direito à educação para o consumo.
No contexto da Lei de Defesa do Consumidor, um dos direitos fundamentais que o consumidor deve exercer é o direito à educação para o consumo. Este direito assegura que os consumidores tenham acesso a informações claras, precisas e relevantes sobre os produtos e serviços que estão adquirindo, permitindo-lhes tomar decisões conscientes e informadas. O direito à educação para o consumo está diretamente relacionado à promoção de uma cultura de consumo responsável, no qual o indivíduo se torna capaz de avaliar os riscos, benefícios e implicações das suas escolhas de consumo. Por exemplo, uma campanha pública que informe os consumidores sobre o uso seguro de medicamentos, incluindo dosagens, efeitos colaterais e contraindicações, ou campanhas que ensinem sobre a correta utilização de cosméticos de forma a evitar reações adversas à saúde. Essas iniciativas visam garantir que o consumidor, antes de adquirir ou consumir um produto, esteja plenamente consciente das informações que influenciam sua segurança e bem-estar. Por outro lado, é dever do consumidor participar ativamente de programas educativos, buscar informações sobre os produtos e serviços que consomem e aplicar esse conhecimento no seu cotidiano. O consumidor deve fazer escolhas informadas, não apenas com base no preço ou conveniência, mas considerando também os impactos sociais, ambientais e de saúde associados aos produtos que adquire. Além disso, é importante que o consumidor denuncie práticas que considere enganosas ou prejudiciais à sua saúde ou segurança. O direito à educação para o consumo, garantido pela Lei de Defesa do Consumidor de Cabo Verde, empodera os consumidores, ao mesmo tempo em que estabelece uma responsabilidade conjunta entre consumidores e fornecedores. Através da educação contínua e do comprometimento com a informação, a sociedade como um todo se beneficia de uma cultura de consumo mais responsável e sustentável. Educação financeira para um Natal mais tranquilo em família. É o tema abordado pela nossa colaboradora Hermen Freire, que nos traz dicas simples para organizar o orçamento, controlar os gastos e aproveitar as festas de forma mais leve, consciente e sem stress financeiro. Educação financeira para um Natal mais tranquilo em família. O Natal em Cabo Verde é um tempo de união, mesa cheia, conversa boa e muita partilha. Mas também é uma época em que surgem preocupações, gastos a mais, dívidas, comparações e perguntas desconfortáveis. A boa notícia é que a educação financeira pode ajudar a evitar conflitos e trazer mais tranquilidade para a família. Quando surgem perguntas pessoais ou comparações durante a ceia, em vez de entrar em discussões sobre vida pessoal, trabalho ou salário, uma boa saída é falar sobre organização financeira. Explique que cada pessoa tem o seu tempo e que o mais importante é saber gerir o pouco ou muito que se tem. Fale de reserva de emergência. Explique à família que é importante guardar um pouco de dinheiro para imprevistos como doença, desemprego ou despesas inesperadas. Mesmo em Cabo Verde, onde a renda é limitada, guardar pequenas quantias todos os meses já faz diferença. Orçamento familiar. Gastar com consciência. O orçamento ajuda a controlar os gastos do mês. Fale da importância de separar despesas essenciais, alimentação, renda, água, luz, transporte. Despesas ocasionais, festa, roupa, lazer, poupança, mesmo que seja pouco. Assim, evite-se gastar tudo no Natal e faltar dinheiro em janeiro. Quando alguém fala em dinheiro fácil, explique de forma simples que dinheiro rápido quase sempre vem com risco. O melhor caminho é poupar, investir com segurança, evitar esquemas duvidosos e promessas milagrosas. Dívidas. Enfrentar com calma. Se alguém na família estiver endividado,
O mais importante é não julgar, listar todas as dívidas, pagar primeiro as que têm juros mais altos, tentar negociar prazos, evitar fazer novas dívidas sem planeamento. No futuro, mesmo com dificuldades, é importante pensar no futuro. Poupança para os filhos, melhorar a casa, ter alguma segurança na velhice. Pequenos passos hoje fazem grande diferença amanhã. Neste Natal, mais do que gastar, o importante é conversar, aprender e apoiar-se mutuamente. A educação financeira ajuda a família a viver com mais equilíbrio, menos estresse e mais união. Feliz Natal, com consciência financeira e paz em família. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. E quase na reta final do programa, a rubrica Consumo Consciente aborda o tema 12 soluções para um novo ano de consumo consciente. Olá, consumidores atentos e conscientes. Nada mais apropriado iniciarmos o ano falando sobre 12 resoluções para um ano de consumo consciente. Há quem diga ano novo, vida nova, mas nós aqui preferimos dizer ano novo, consumo melhor e diferente, sem excessos e desperdícios, para que todos vivam com mais bem-estar hoje e no futuro. Então fique connosco e inspire-se. Diz-se que em 21 dias se cria um hábito e que em 90 dias se estabelece um estilo de vida. A chegada do novo ano é um momento para recomeçar, para estabelecer metas e adotar práticas mais sustentáveis. Conheça então 12 resoluções para entrar em 2026 de forma consciente. Iniciamos com janeiro, reoferecer presentes. Aproveite o início do ano para oferecer os presentes recebidos na época festiva, que não terão mais uso, praticando o conceito de regifting. Já em fevereiro, segundo mês, segunda mão. Desafie-se a comprar produtos em segunda mão, desde roupas a eletrodomésticos ou até mesmo joias. Uma opção é comprar peças de marcas sustentáveis, que apesar de mais caras, são, por norma, mais duradouras e com um design mais intemporal. Outra opção é comprar roupa em segunda mão, tanto em lojas como em aplicações online, onde se podem encontrar algumas pechinchas em estado quase novo. E pelo meio, pode-se ainda doar a roupa que já não se veste a uma loja solidária ou uma instituição de solidariedade, aumentando assim a economia circular relacionada com este negócio. Chegamos a março, vamos economizar água. No mês do Dia Mundial da Água, vamos adotar práticas como fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar a louça e tomar banhos mais curtos. São cruciais para poupar os recursos do planeta na nossa casa. Já em abril, vamos fazer compras locais e orgânicas. Vamos visitar mercearias da zona de residência para comprar produtos orgânicos e sazonais. É uma prática sustentável que promove o apoio a agricultores locais e diminui a pegada de carbono das compras para o dia-a-dia. Chegando a maio, vamos criar uma horta em casa. Não, a falta de espaço não é desculpa e a primavera é a época perfeita para o fazer. Além do prazer de ver crescer algo cultivado por nós próprios, a recompensa saboreia-se depois no prato. E nem tem de ser algo muito complicado. Um vaso de aromáticas na varanda ou um canteiro com os pés de tomates já são o suficiente para fazer despertar o hortelão que existe em cada consumidor. Chegamos a junho, repensar o transporte e andar menos de automóvel. Em junho começa o verão e celebra-se o Dia Mundial do Ambiente. Aproveite o bom tempo e opte por meios de transporte mais ecológicos para pequenas deslocações, como a bicicleta ou a trotinete elétrica. Primeiro, estranha-se, mas depois, o mais certo é percebermos que o tempo gasto no trânsito era um verdadeiro desperdício e que, afinal, poupa-se na carteira e ganha-se na saúde, tanto física quanto mental. Julho, opte por sacos reutilizáveis. Para além de reutilizáveis, os sacos em algodão orgânico são resistentes, são versáteis e contribuem para a redução dos plásticos descartáveis. Podem ser utilizados para as compras do dia-a-dia, para levar para a praia ou simplesmente como acessório. Agosto, proteja as praias. Manter as praias limpas, não deixar os resíduos e recolher o lixo encontrado são uma mais-valia para a vida marinha. Por que não aproveitar o bom tempo para organizar uma limpeza de praia em equipa? Pelo que trazer o máximo que conseguimos nunca será suficiente.
e setembro, vamos evitar o plástico de uso único. O regresso ao trabalho pode ser a ocasião ideal para cortar com os velhos hábitos, como as embalagens e demais materiais de uso único. Referimos-nos não só aos sacos, como também às garrafas, às marmitas de refeições ou aos itens como a folha de alumínio e a película aderente, que também já têm alternativas ecológicas no mercado. Outubro, combate ao desperdício alimentar. Planear as suas refeições semanalmente evita compras excessivas e reduz o desperdício alimentar. Além disso, pode ser uma oportunidade para confeccionar refeições mais sustentáveis e levar a marmita para o trabalho. E chegamos então à resolução de novembro: poupar energia. É fundamental incorporar práticas de poupança de energia, como desligar aparelhos em stand-by e optar por lâmpadas LED. Aplique estas práticas na sua casa e inspire os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo nas suas casas. E agora, como última resolução do ano, dezembro: consumir de forma consciente. Durante o período de maior consumo do ano, foque-se apenas em compras realmente necessárias, evitando gastos desnecessários. Para oferecer a amigos e familiares, escolha produtos úteis para se usarem durante muito tempo. E no mês do dar e receber, por que não começar por oferecer um presente ao planeta? Pode ser um simples donativo a uma organização ou associação ligadas às causas ambientais ou sociais. Ou até para quem quiser envolver de forma mais ativa, começar a fazer algum tipo de voluntariado. Opções não faltam. E assim, chegamos ao fim do nosso programa. Estas foram as 12 resoluções de Ano Novo, que se traduzem em 12 oportunidades para dar finalmente o salto rumo a um estilo de vida mais sustentável e a um consumo consciente. Desejamos a todos um feliz e consistente Ano Novo. Para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se e seja um consumidor informado e empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E
E assim terminamos o último programa do ano. Obrigada a todos que fizeram parte desta luta durante esses 365 dias. Encerramos este ano de trabalho cientes de que cumprimos a nossa missão de informar, orientar e defender os direitos de todos os consumidores cabo-verdianos ao longo deste ano. A ADECO continua disponível para ouvir reclamações, esclarecer dúvidas e apoiar todos os consumidores através dos telefones da sede em São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Podem também acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, ler a nossa coluna no jornal Terra Nova, assistir o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salwan e escutar-nos nas 14 rádios parceiras. Seja um consumidor consciente, informe-se, reclame e participe. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor. A ADECO e toda a sua equipa que trabalhou para si durante o ano inteiro deseja-lhe um feliz 2026.